Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. No episódio de hoje, mais um episódio da série sobre mulheres que nós estamos tendo aqui no podcast, eu vou estar falando sobre a vida de Débora. Mas afinal, quem foi Débora? Débora ela foi profetisa e juíza, além de ser esposa de Lapidote. A história de Débora ela é contada no livro de Juízes, lá no Antigo Testamento, no 4º e no 5º capítulo desse mesmo livro. Então, como o próprio nome já diz, o livro de Juízes, ele trata a respeito daquele período em que o povo de Israel estava sendo governado por essas pessoas. Então, antes do livro de Juízes é narrada a história de Josué e a sua morte, e depois da morte de Josué, o povo de Israel passa a ser governado por juízes, e depois nós teremos a vida do profeta Samuel, e por aí vai. Então, Débora era uma das juízas de Israel. E como que essa história está contextualizada? Lembrando aqui que eu tô falando história, mas não é que é uma ficção, tá? Isso aqui realmente existiu. Só lembrando mesmo vocês. E, enfim, Débora ela ficava debaixo de uma palmeira, que era situada entre duas cidades, se eu não me engano era Ramá e Betel. E ela ficava ali e ela realmente, o povo levava a ela questionamentos. Então ela era uma mulher muito sábia para o povo confiar nela para isso, né? Para ajudar eles no que eles tinham de dificuldades, problemas, questões, enfim. Só que devido à desobediência do povo de Israel, o povo de Israel estava desobediente a Deus, não seguia seus mandamentos. E devido a esse fato, Deus entregou o povo de Israel a Jabim. Jabim, ele era o rei de Canaã. Então, esse rei, ele decide dominar e oprimir o povo de Israel. Tanto que a Bíblia relata que o povo ficou 20 anos sendo oprimido por esse rei. E no meio disso tudo, Deus levantou Débora. E Débora entregou a mensagem que ele deveria entregar a Baraque, e ele fez o que Deus ordenou que ele fizesse. E Sísera, que era comandante do rei Jabim, ficou sabendo disso tudo e foi para a guerra contra Baraque e os 10.000 homens. E o que acontece é que Deus realmente dá a vitória ao povo de Israel, eles vencem essa guerra, e realmente só vencem ela por causa que Deus está com eles e levantou eles para que eles realmente lutassem e batalhassem pelo povo de Israel. Acontece que Sísera, vendo todos os seus soldados morrerem e perecerem no campo de batalha, decide fugir e correr daquele lugar. Isso já é revelado, quando ela profetiza sobre a vida de Baraque, quando ela entrega a profecia do Senhor na vida dele. Mas para mim também um fato que mostra muito bem isso é quando Baraque pede para que ela vá com ele. Isso não é apenas porque ele queria uma companhia, para que ele queria alguém que fosse, mas porque ele reconhece Débora como uma mulher de Deus, como sendo o representante de Deus aqui na terra. Então ele fala, se você não for comigo, você, uma mulher de Deus que tem intimidade com o Senhor, não for comigo, eu não vou para a guerra. É isso que Baraque está dizendo a essa mulher. E a minha oração é para que Débora seja realmente uma inspiração para nós, para que a gente venha buscar ao Senhor de uma maneira tão incessante, que nós tenhamos tanta intimidade com o Senhor, que Ele não, entre aspas, apenas revele seus segredos a nós, mas também que nós possamos ser representantes de Deus aqui na terra e que as pessoas venham reconhecer isso e falar, nossa, aquela pessoa lá, ela é filha de Deus, ela vive segundo a palavra do Senhor e tem intimidade com Ele. E isso me leva à terceira característica, que é Débora cumpriu o seu chamado aqui. Ela viveu o que Deus queria que ela vivesse aqui. Ela realmente escutou a voz de Deus e decidiu obedecê-la. Isso se torna uma inspiração para mim, para você, para que nós, independente de onde estivermos, que nós venhamos viver, escolher viver e lutar para isso. Viver da maneira com que Deus quer que nós vivamos, no centro da vontade dele, assim como Débora. E a quarta e última característica é que essa mulher, ela agradecia, ela louvava ao Senhor pelos seus grandes feitos. E está escrito lá no capítulo 5, no versículo 3, que diz assim: Escutem, ó reis,
Ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. E lá no versículo 9 também diz: meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam ao Senhor. E aqui a gente já pode tirar uma lição, que Débora ela não apenas louvava, agradecia ao Senhor, mas ela incentivava, ela edificava outras vidas e falava, ela realmente instruía as outras pessoas a fazer isso. Quando ela diz, bendigam ao Senhor. Ela está fazendo isso, ela está bendizendo o nome de Deus. Mas além disso, ela ainda está influenciando positivamente outras pessoas a fazerem o mesmo, a serem gratas a Deus por tudo que Ele é e tem feito. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, compartilhe com mais alguém. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @apalavradoevangelho. O link está aqui na descrição embaixo. Muito obrigada por ter me escutado até aqui e até a próxima.